Boa noite, Minutos da Graça, o seu canal de reflexão do Evangelho, o Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Amor, o Evangelho que transforma vidas, o Evangelho que faz com que você tenha a consciência de que não há uma outra saída, não há uma outra condição para o homem a não ser através do Evangelho de Cristo, que é o Evangelho que de uma forma simples, de uma forma objetiva, faz com que a nossa vida seja mudada e transformada. E eu quero dizer para você, meu amado, minha amada, jovem adolescente, você que é cristão, você que tem alguma religião, uma religião afro, ou ateu, ou seja agnóstico, seja de qual etnia você seja, se rico ou pobre, tendo condições sociais melhores ou piores, eu quero dizer para você que a condição é a mesma. O homem é sempre o mesmo, a alma humana é sempre a mesma, e nós necessitamos de que a humanidade habite em nós para que nós possamos ser melhores e tornar outras pessoas melhores. Vamos ler hoje em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 10. Nós vamos tentar ativar em nós, ativar em você a sua consciência no Evangelho. Ativar a sua consciência, que a humanidade de Jesus em mim, a humanidade de Jesus em você, é que salva a sua vida. É que salvou a minha vida. É a humanidade de Cristo. Porque ele sendo Deus, ele sendo o Filho de Deus, ele estando numa condição de rei, ele estando numa condição superior a anjos, a qualquer uma potestade, a qualquer uma outra criatura, ele se tornou homem, se tornou servo e habitou entre nós e nos ensinou que isso é possível. No versículo 5, nós vamos ver a seguinte questão. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: tendo em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tendo nós aquele mesmo sentimento. Qual era o sentimento que teve em Cristo Jesus? O sentimento de buscar as vidas, de descer entre os homens. Deus olhou do céu, não viu nenhum ser humano capaz de dar a sua vida pela humanidade. Não havia quantidade de bezerros, de bois e de criaturas a serem sacrificadas para que pudesse salvar a humanidade. Por isso, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, deu Jesus Cristo, para morrer por nós, para que todo aquele que tenha consciência, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 6, diz: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Ele era Deus, mas ele não se considerou ser igual a Deus para se tornar igual a nós. Porque se ele demonstrasse ser Deus, fizesse as pirotecnias que as pessoas procuravam na época que ele fizesse, que ele desse algum sinal, os judeus queriam um sinal. O diabo até falou para ele: pule do pináculo do templo, porque diz que ele dará ordem, né, ao seu respeito. Para vocês acham que se ele pulasse do pináculo do templo, quantas pessoas iriam: oxa, olha só, ele foi salvo, não é isso? Mas não, ele não queria que a humanidade visse ele como um ilusionista, como alguém que fosse superior, não. Ele se esvaziou a si mesmo, do seu poder, da sua glória, de tudo aquilo que ele podia fazer, né, de magnífico, é isso? E ele se tornou como nós, e através dessa humanidade foi que ele falou comigo
e ele fala com muitos nesse mundo, nessa hora, em qualquer lugar do planeta, e quem sabe até fora do planeta. Então ele era Deus e não se considerou ser igual a Deus. No 7, ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Tomou a forma de servo. É aquele que tinha todo o poder, toda a glória, mas ele se esvaziou disso, ele não tomou por usurpação ser assim, mas ele tomou a forma de servo e veio habitar no nosso meio e veio provar, mostrar que é possível. É possível sim você ser melhor. É possível. A parábola do rico e Lázaro claro, é uma parábola figurativa. Diz que o rico, ele tinha tudo e Lázaro ficava em frente à sua casa ali querendo comer e o rico não lhe dava nada. E quando os dois morreram, o rico foi para o Seol e Lázaro foi para o seio de Abraão, que era como os judeus consideravam, né, por causa do pedigree abraâmico, eles consideravam o seio de Abraão o lugar onde eles iam ter um descanso. Então, diz ali que Lázaro ele foi para o seio de Abraão e o rico ele foi colocado numa posição de tormento, porque ele não foi humano. Ele foi desumano com aquele homem que estava sempre à sua porta. Então não é vantagem você tomar por usurpação ser melhor do que os outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós nascemos nus. Ainda que alguém tenha nascido num berço de riqueza, mas voltará para o pó, porque do pó nós nascemos e do pó nós voltaremos. Talvez seja até com um funeral maravilhoso, mas igual ao pobre. Então, Jesus ele veio sendo Deus, mas não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo. E no versículo 8 diz assim: achando na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se ele, sendo Deus, fez, que dirá eu? Se ele, sendo Deus, passou por isso tudo, que dirá eu? Que dirá você, meu amigo? Que dirá você, minha amiga? Que nessa hora, eu não sei qual a sua condição, qual o seu problema, de repente você está passando um problema sério e você de repente está lembrando de que em algum dia, em algum lugar você tenha tomado uma atitude de grandeza contra alguém, ou contra algum familiar, ou contra algum funcionário seu, e você achou que aquilo estava certo, mas lembre-se, Deus desceu, sendo Deus, e tomou a forma de homem, para nos dar consciência de que todos nós somos iguais e o que importa é que nós amemos uns aos outros assim como ele nos amou. Então, ele sendo Deus fez isso, que dirá eu, que dirá você? No versículo 9 diz que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que é sobre todo nome. Versículo 9 diz assim: pelo que Deus o exaltou soberanamente. Deus o exaltou após a sua morte, após ele ter cumprido a sua missão, uma missão que nenhum de nós poderia cumprir. Ele se entregou à morte, morte de cruz, que era a morte mais terrível que existia, que era a morte mais humilhante que existia na época. Então ele se entregou por nós. No versículo 10, para que todo joelho se dobre. Deus o exaltou sobremaneira, deu um nome que é sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Seja rei, seja ditador, seja quem for, rico, bilionário, trilionário, ser pobre, todo joelho se dobrará perante ele. A arrogância dos homens, em todos os tempos,
ela será aniquilada. Já foi aniquilada pela morte de cruz e pelo nome que ele recebeu, o nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. E toda língua confessará, versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória do Deus Pai. Então ative hoje a sua consciência no Evangelho. A sua consciência, de repente, ela está desativada. Creia que há uma salvação. Há uma salvação. A salvação é Cristo. É você tomar a humanidade de Jesus para você se tornar igual a outro ser humano, ajudar. Lá em Mateus capítulo 25, que é um evangelho dentro do evangelho, diz: então dirão aqueles que estão à minha esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, eu era estrangeiro e você não me recolheu, estava nu, não me vestiu, enfermo e na prisão, você não foste me ver. E perguntaram: mas quando isso aconteceu? Quando vocês não deram a um desses meus pequeninos. Mas também dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era estrangeiro e me recolheste, eu estava nu e me vestiste, enfermo e na prisão e foste me ver. Quando nós fizemos isso por você, nem te conhecemos, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos. Então, o que nós pudermos fazer pelo outro, que nós pudermos fazer pelo nosso vizinho, pelo nosso irmão, pelo nosso parente, de repente tem alguém dentro da sua casa passando problemas e você não ajuda essa pessoa, de repente tem pessoas passando problema dentro da sua empresa, dentro do seu bairro, que você sabe e você pode ajudar e você não ajuda. Se você der uma palavra, der um abraço, der um beijo nessa pessoa, dê uma palavra de conforto, você estará fazendo o que Jesus mandou, que é acolher, que é abraçar, que é fazer com que aquela pessoa tenha um momento de carinho, um momento de amor, que é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho só ensina isso, o Evangelho não ensina mais nada. O Evangelho não diz que você vai ser rico, o Evangelho não diz que você vai ser poderoso, o Evangelho não diz que você vai ter poder, muito pelo contrário. Ele ensina que o poder que está em você é o poder de trazer aquela outra pessoa para junto de você. Esse é o poder. E o resto das coisas serão acrescentadas. Então, que você, meu amigo, você, meu irmão, você que está do outro lado, não sei que horas, não sei que dia. Hoje é dia 25 de setembro de 2022. Já é noite, é uma noite de domingo, e você está ouvindo esta palavra, mas eu não sei o dia que você estará ouvindo, sei lá, daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, em outro país, uma outra nação, né, que você possa entender que o Evangelho é amor, Cristo é amor, Cristo é paz, Cristo é harmonia, Cristo é mansidão. É isso? Como dizia o Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, que essa palavra possa ter falado ao fundo do seu coração. Eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que você agora possa falar esse coração, Senhor. Que essa pessoa possa entender o teu evangelho, a tua palavra, possa entender que o Senhor veio para os que estavam perdidos, para aqueles que não entenderam, Senhor, que o Senhor desceu, se tornou homem como nós, para nos fazer melhores e para que possamos trazer pessoas e torná-las melhores também. Que Deus abençoe esta pessoa, que ela possa ter entendido, ter tido a consciência do Evangelho, que é o Evangelho de amor e de paz. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. E você que viu este vídeo, curta, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal, manda para outra pessoa, né, para os seus amigos, para aqueles que de repente estão em outro país, que ainda não entenderam que a certeza, a força, o poder do Evangelho, o poder do amor, esse poder que ele é avassalador e
ninguém pode escapar dele, não há lei contra ele. Então curta e compartilhe este vídeo em nome de Jesus. Amém.